Então, deixa eu colocar. Ah, tá no... Deixa eu colocar no aqui, Geraldo. Você controla essa? Você vai continuar? Não, tá bom. Eu tinha colocado aqui. Tá. Não, obrigado. Se quiser. Então, não tem como nós falarmos sobre uma aliança cristã e missionária sem falar sobre o fundador da aliança cristã e missionária. É difícil você tentar explicar o que é aliança se você não entender a mente desse camarada aí. Tá? Ele não tem o peso, como em algumas outras denominações, de ser uma espécie de guru ou uma espécie de santo dentro da aliança. Mas simplesmente a gente tem que falar sobre ele porque é dele que vai derivar as ideias que a aliança prega. Então, outras denominações têm muito estudo, quase que uma espécie de veneração dos seus fundadores ou dos principais líderes. O que a gente vai fazer aqui é falar do Simpson, mas ver os lados positivos, ler os lados fracos do Simpson, porque ele era ser humano como todos nós, então ele acertava e errava, né? E, às vezes, um líder aí, acho que é da Mitsubishi, não lembro onde é que era, perguntaram para ele qual é o segredo do sucesso, ele disse 90% de fracasso. Então, a gente erra muito, de repente dá certo, mas se a gente não errar, não dá certo, porque você não tentou. Se você não errou, é porque você não tentou. Né? A não ser que você seja Jesus, né? Jesus acertou tudo, mas isso é um outro nível. Né? Então, a vida dos Simpsons. Nós temos que entender o nascimento dele. Ele nasce numa ilha chamada Prince Edward, lá no Canadá, em 1843. Se vocês olharem o mapa lá, né, na América do Norte, vocês vão ver que tem os Estados Unidos aqui na parte de baixo, os grandes lagos, né, a região de Chicago e tal, ali no meio, e o lado de cima fica o Canadá. Então você tem Toronto, Ottawa, que é a capital, e Montreal, nessa parte ali. E onde o Simpson nasce não é numa capital, não é num lugar grande, ele nasce numa ilha. Não que nasce na ilha está afastado de qualquer coisa, porque tem isso que são capitais, mas, de qualquer forma, ele está fora do centro, do grande movimento, do centro das coisas. Tá? Então ele nasce numa família presbiteriana, muito tradicional, nesse local aí. Então, ele nasceu em 1843, em 1844, lógico, um ano depois, ou alguns meses depois, né? Ele foi batizado e dedicado a missões pelo reverendo John, esse daí, o primeiro missionário presbiteriano estrangeiro no Canadá. Vocês devem saber, se não sabem, vamos falar agora, a presbiteriana é uma igreja que batiza crianças, certo? A presbiteriana, a luterana, não sei se é metodista também. Metodista também, né? São as igrejas tradicionais que batizam crianças. E o Simpson, então, ele nasce nessa família presbiteriana e, como consequência, ele é batizado. Isso é importante para nós. Tudo que eu vou estar falando aqui, ali na frente, vai se encaixando, tá? Então, ele é batizado e foi dedicado a missões por esse cidadão aí, o seu John, esse aí. Foi dedicado no batismo. Porque ele era missionário, né? O missionário olhou a criança, já aproveitou, batizou e comissionou. Né? Então, isso são aquelas coisas da história que vai se encaixando ao longo do tempo. Né? Aos mais ou menos 4 anos, mudou-se para Ontário, perto dessa cidade aí, que também não sei, Chatham, sei lá, enfim, né? Nessa região, mudou-se para a região de Ontário. Tá? E aí depois, isso vai começar a mexer com a família dele. Ele tem 4 anos, tá, gente? Esquece.
E ele continua tendo ele começa a ter, melhor dizendo, uma educação severa da Convenção Escocesa Presbiteriana. Fica imaginando, né? Presbiteriano, escocês, mais tradicional ainda, né? Super, ultra, mega tradicional. Né? Então, esse Simpson, ele está dentro de um ambiente cristão, mas de uma doutrinação, vamos assim dizer, né, no bom sentido da palavra, muito severa. Tá? Em 1858, então, ele deve ter 15 anos aproximadamente, se dá o que ele chama, que o próprio Simpson vai identificar como a sua conversão. No ano seguinte, ele começa no ensino escolar, aos 16 anos, começo no ensino público do sistema escolar, porque a família não tinha lá muitos recursos, né? E havia a tradição, não posso dizer que no Brasil também, mas provavelmente também tinha esse tipo, de que o pai e a mãe, né, o casal, eles iam investir tudo que eles tinham no filho mais velho, em termos de educação. Imagina, uma família pobre, sei lá, 5 filhos, 6 filhos, né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam todos os recursos que eles tinham e jogavam em cima do filho mais velho, porque ele, afinal de contas, ia ser o primeiro a dar algum tipo de retorno na sua profissão, certo? Então, o Simpson não era o mais velho, ele era do meio. Né? Em 1861, quando ele já tem um pouquinho mais de idade, ele faz uma solene, ele está numa solene convenção e ele dedica a sua vida a Deus. Ele está numa espécie de, sei lá, eu diria, não é acampamento, mas num congresso. E lá ele sente o toque do Espírito Santo e ele diz, então, que ele quer dedicar toda a sua vida à pregação do Evangelho. Só que quando a gente fala disso, na presbiteriana, você tem que estudar muito para ser pastor ou reverendo, missionário, etc. E ele não era o candidato número 1. Era o irmão mais velho, que iria para alguma faculdade, os pais colocariam ele lá, e o Simpson seria o cara que apenas ficaria orbitando, porque os pais não teriam direito de dinheiro suficiente para pagar os estudos dele. Em outubro, então, se vocês forem ver a consagração dele nesse ano, em outubro ele ingressa na Universidade de Notts. Parece que o irmão dele não era muito inteligente. O pai deve ter dito assim, largar de mão, vou mudar a ênfase. Vamos mudar isso aqui, não vai ser tão tradicional. Né? E é interessante que é o Simpson que é colocado. Um pouco antes disso, a história conta, antes dele entrar nessa universidade, ele pediu para o pai para fazer aula de hebraico com os professores da universidade. O pai disse, mas como é que eu vou fazer, né? Aí vai daqui, vai dali, vai conseguir um dinheirinho, os professores também deram uma ajuda, viram que ele tinha potencial e pegaram o Simpson. Por isso que ele vai entrar na universidade, porque ele vai ter uma espécie de indicação dos professores, porque, poxa, o cara tem potencial para desenvolver. Então, aqui, em 1961, quando ele entra na universidade, já é um grande demonstrativo de que o Simpson ele tinha não apenas um caráter, uma personalidade forte nesse sentido de que ele ia atrás dos sonhos dele, mas também que ele tinha uma boa cabeça. Tá? Em 62, ele ganha um prêmio pelo ensaio. Ensaio é um trabalho, uma tese, né? Não é uma tese, mas é um trabalho feito na universidade. E o tema era batismo de criança.
Ele estava numa presbiteriana, estava num colégio presbiteriano, numa universidade presbiteriana, lógico que ele fez sobre isso. E era isso que ele acreditava, na verdade. Ele sempre acreditou nessa questão do batismo de criança, porque ele era presbiteriano, não tinha outra opção, né? Não se falava de outro tipo. Então, em 62, ele ganhou um prêmio. Em 63, ele ganhou o segundo prêmio, segunda vinda de Cristo. Tá? Em 64, prêmio de proficiência em literatura clássica. E quando ele se gradua com grandes honras nessa universidade. Então, quando a gente fala assim, o Simpson. Gente, o Simpson era um cara muito inteligente. Ele era uma pessoa muito capacitado pelo Espírito Santo, mas também ele era uma pessoa que se dedicava muito. Ele estudava, ele queria saber, ele buscava, né? Então, depois quando vocês forem ver ali na frente, o que vai virar o movimento vai ser a aliança, lembre-se disso, que o Simpson não era um cara que ficou deitado na rede esperando a coisa acontecer. Ele não era uma pessoa que ficava, né, olhando para o céu, esperando que Deus largasse tudo na mão dele. Ele era uma pessoa que tinha vontade de fazer as coisas para Deus, e Deus, parece que Deus, assim como os professores, começou a dar uma investida na vida desse camarada, né? Em 65, 1865, né? No dia 10 de setembro, isso aqui é importante, hein? Essas datas não são importantes por uma forma, você não precisa anotar nada disso, não é esse o caso, tá? Mas presta atenção nisso. No dia 10 de setembro de 65, tá? Ele faz o seu sermão inaugural na igreja da universidade. Então, ele é o pastor da igreja da universidade. Pensa numa coisa dessa. O cara se formou e já é o pastor da igreja da universidade. Então, sei lá, pegar aqui mais ou menos como se ele fosse alguma coisa muito importante mesmo. Se dedicou, tá? Praticamente. Ou era isso, ou então ele era o secretário do reitor, né? No dia 12 de setembro, foi feita a ordenação dele. E ordenação na igreja presbiteriana não é uma coisa muito tranquila, no sentido assim, chegou lá, bateu um papo com os caras e deu. Gente, hoje já é complicado, imagina na presbiteriana escocesa, sei lá, muito tradicional. E para você se tornar pastor, reverendo dentro da igreja presbiteriana, a sabatina é muito forte. E naquela época, mais ainda, muito mais tradicional, muito mais pesado, tudo, tá? Então, ele fez ele tomou posse da igreja no dia 10, no dia 12, ele fez o processo da sua ordenação, mas não para por aí, porque no dia 13 ele casou. Eu digo assim, se vocês querem ver um pouquinho do caráter do Simpsons, pega nisso. Naquela semana, ele deve ter se formado, se tornou pastor, pregou, se tornou ordenado, e no dia seguinte vão fazer o quê? Sei lá, vamos casar. Como se fosse assim. Era decidido, né? Esse é um caráter, é uma característica muito forte do caráter do Simpsons, ele era bem decidido. A idade dele estava nessa época? 43, 22 anos. Saiu da ilha que ele estava, a família dele não deve ter acompanhado ele. Devia estar como homem. Então, quando ele foi quando ele foi com a família. Foi com a família. A família dele está morando perto dessa região aqui. Moceans, que fica em Chatham, como é que chama o nome daquela cidade, para onde que eles tinham se mudado. Tá? E ela era da universidade? Eu não sei. Na verdade, não se sabe muita coisa sobre ela. Vocês querem ver como ele é decidido mesmo? O cara, dá uma olhada na sequência ali. 66 o primeiro filho, 68 a menina, né?
70, 72, aí ele deu um break, que a gente vai ver por quê. E depois 78 e 80. Ou seja, é muito pragmático, né? 2 em 2 anos. A pessoa diz, que ali no meio talvez teve a guerra, uma guerra e tal, né? De 2 em 2 anos. Era... 3 homens e 3 mulheres. Hã? 3 homens e 3 mulheres. Albert. E Howard. Exatamente. Mulher. Sim, a segunda. Bela e Margaret. Então, notem esses números aí, ó. 66, 68, 70, tá? 72. Aí depois nós temos 78 e 80. Pois é. O que será que deve ter acontecido com a matemática dele? Cansou? A mulher disse, não, chega. Você está andando no trabalho. Foi para a guerra. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. 1860, a década de 1860, tá? É a década da Guerra Civil Americana. Isso é importante para nós. Daqui a pouco, agora não. Mas eu quero que vocês, mais ou menos, lembrem dessa ideia da Guerra Civil Americana. Isso vai ter uma influência muito forte dentro de algumas coisas que a gente vai falar, tá? Tá no Canadá. Não, eu tô dizendo, essa questão da guerra vai refletir depois. Por enquanto ele tá no Canadá, tá? Aliás, essa é a época da guerra, ele casou-se durante a época da Guerra Civil Americana. Mas ele tá lá no Canadá, ele é canadense. 71, primeira deficiência física do Simpson. Ele tinha provavelmente problema no coração. E por causa disso, ele fez uma viagem à Inglaterra e à Europa para recuperação. Ou seja, em outras palavras, hoje nós diríamos que ele foi para um spa na Europa. Então, 71 está com 28. Mas... Imagina como é que o cara era. Aqui ele só deu umas pinceladas. Imagina o que esse cara fazia, né? Ele dormia 3 horas por dia. Então... Exatamente, tinha que correr atrás da máquina, né? Tá? Então ele vai para a Europa e ele começa a ouvir algumas coisas que estão acontecendo na Europa. Isso é importante, porque essa viagem, assim, o médico mandou ele para lá para ele descansar. Ele chegou lá e foi para ele. Aí começou a participar das convenções, aí foi para esse lugar lá para descanso, mas ele nunca se desligou dessa rotina. Porque ele ficou fascinado com umas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Em 71 morre a menina, a filha dele. Tá? Provavelmente, talvez a mulher já estivesse grávida, né, do 72, se você já é 72, e depois você vai ter o espaço de tempo de 6 anos. Não se sabe, apenas uma questão de conjectura, pode ser que isso tenha traumatizado e, né, ficado a questão familiar, como é que vão ficar e tal. Enfim, isso é apenas conjecturas, mas essa morte afetou muito a esposa, principalmente, logicamente, mais a mulher. Não que o homem não sinta, mas por todo o laço e por toda a questão de cuidado e etc., acabou que ela vai sofrer bastante, a esposa, a Margaret. Tá? Até onde se saiba, né? 73, então, esteve na Convenção Evangélica Aliança, na cidade de Nova York. Veja bem, como é que é o nome dessa convenção? Convenção Evangélica Aliança. Tá? Na cidade de Nova York. E aí, nessa visita que ele fez, o Simpson, ele era conhecido na época por ser um exímio pregador. Ele era muito famoso nessa época. Tá? Então ele foi até a Nova York, já tinha contatos na Europa, porque ele foi para a Inglaterra e Europa, etc. Voltou. E eu imagino que esse cara era o tipo de gente que chegava em casa, abria o jornal, lia tudo, até a
páginas lá de vende, compra, ele sabia tudo que estava acontecendo, as convenções, ele ouvia falar, ia atrás, por alguns motivos que eu vou dizer daqui a pouco para vocês. Então, ele é um cara muito... Eu acho que hoje, ele estaria na frente de um computador, abrindo várias coisas, procurando, fazendo pesquisa no Google toda hora, né? Ele está muito ligado nas coisas, linkado, né? O que na época, não que isso não acontecia, lógico, tinha pessoas dessa forma, mas a forma como ele está fazendo isso é muito, muito intenso para a época. E isso vai acarretar, novamente, como eu falei para vocês, em algumas coisas ali na frente que ele vai contar daqui a pouco. Tem alguma informação maior sobre essa convenção? Não, eu não conheço. A única coisa que eu sei é que nessa época havia muitas convenções acontecendo. Muita coisa estava acontecendo, havia um fervor evangelístico muito forte na Europa e nos Estados Unidos, logicamente Estados Unidos, Canadá, né? E aí eu vou falar para vocês de novo, ali na frente a gente vai falar o que é isso e tudo mais, quando nós falarmos das doutrinas da aliança, tá? Mas Você está lá na presbiteriana. está na presbiteriana, mas ele não está unicamente, né? Ele está, onde é que está acontecendo? Está atento, ele viaja muito, em movimento. E ele, quando ele estava nessa convenção em Nova York, ele foi lá e pregou na 13ª rua, aliás, a igreja presbiteriana da 13ª rua, tá? Que é a grande igreja presbiteriana de Nova York. É a igreja presbiteriana. É a primeira, exatamente. É a primeira igreja presbiteriana de Nova York. Tá? E aí você imagina, se o cara está sendo convidado para pregar numa igreja dessa, sei lá, como é que a gente falaria no Brasil ou em algum outro lugar, pensa numa igreja grande e famosa. A pessoa chegar a ser convidada para... Então não é para qualquer um. Naquela época, o Simpson já tinha uma boa penetração em vários meios, né? Imagina Nova York, naquela época, não sei se vira das gangues de Nova York. Para mim, Nova York era dominado por gangues e, né, então tinha a sociedade bem constituída. Não, era um povo mais que não tem. E essas pessoas provavelmente não tinham acesso a essa primeira igreja presbiteriana. Nós vamos chegar lá, que tem todo, por que eu estou preparando. Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu não estou falando por falar. Ali na frente vocês vão, então é por isso que é por isso. Lembra? Tá? E nessa época ele renunciou então ao pastorado em Hamilton, lá onde que ele estava no Canadá, e foi para Louisville. O clima moderado, Kentucky. Era moderado o clima lá. E aí eles achavam que era melhor para a saúde da família. Por quê? Lembra que eu falei que ele já tinha problema de coração e tudo mais. Ele teve lá, surtou uma hora, teve que passar para a Europa e tal, né? Então, aconselhado por algumas pessoas e também pela pessoa da casa, pela esposa, eles decidiram, não, vamos sair daqui e vamos para o Kentucky, que fica lá no sul, mais para o sul dos Estados Unidos. Tá? Isso aconteceu em dezembro. Então você vê que as coisas estão acontecendo rapidinho, né? Ele foi para a convenção, pregou, o pessoal, e o pessoal da presbiteriana primeira igreja presbiteriana já abriu os olhos, né? Já foi aquela conversa mais no pé do ouvido depois, né, do culto, tá? Em 74 começou a ministrar na rua dessa daí, que também era uma igreja presbiteriana lá em Louisville, enfim, né? Ele está aqui com quanto? Com 31 anos de idade. 31 anos de idade. E nesse
Imagina todo o fervo que está acontecendo, porque você está vendo que está acontecendo muito rápido, né? Ele vai numa reunião evangelística promovida por esses dois caras aí, o Whitehall e o Bliss, sabe como é que é o nome desse cidadão aí? E ele fica impressionado com a vivacidade, com a forma como essas pessoas estão pregando o evangelho, e ele disse, cara, gostei, vou dar um like lá no, né? Vou dar um like no Face do cara, vou curtir, né? Porque esses cidadãos, eles estavam pregando, e aí começa a nossa história, para todo mundo. Eram reuniões evangelísticas em parques, eram reuniões evangelísticas. Hã? Ainda não. A tenda vai começar com o Simpson, na verdade. Tá? Então, tem esses movimentos, e ele fica muito impressionado com esses caras aqui, e diz assim, acho que eu estou sentindo que é por aqui que devemos andar. Né? Então, ele começou a frequentar essas reuniões de evangelísticas para começar a perceber qual era o movimento, como é que as coisas aconteciam, onde que Deus estava trabalhando, como é que era a dinâmica mesmo dessas reuniões, além do trabalho regular no ministério que ele tinha. Ele começou a participar. Quando o Simpson começa a participar, não é simplesmente sentar lá na cadeira no fundo. Um cara do estilo do Simpson não é para sentar no fundo lá e ficar parado só observando. Então, aos poucos, ele começa a se conectar com pessoas, né, e ser chamado para essas conferências, para essas reuniões evangelísticas, e para pregar nessas reuniões. Porque você sabe, se você é uma pessoa que tem uma certa autoridade em um determinado ramo, você não vai chamar alguém que você não conhece lá de fora da rua para tomar um cargo de confiança. O que você vai fazer? Você vai procurar dentro do grupo que você tem ali perto. É natural isso. E o que acontece com o Simpson? A mesma situação. Ele começa a estar muito próximo, e ele não está fazendo, logicamente, isso para arranjar mais coisa para fazer, mas simplesmente ele está no movimento. E o pessoal começa a chamar ele. Então ele está na igreja presbiteriana lá no sul, mas reuniões aqui, convenções lá, né? Pessoas vindo da Europa, pessoas indo para a Europa, pessoas indo para as Américas, para a África, e o Simpson começa a despertar essas coisas. Espera aí, tem gente indo para tudo que é lugar do mundo, tem gente fazendo missões, que a gente vai falar hoje, missões, naquela época não tinha tanta essa ideia, mas gente evangelizando os povos. Isso começa a fazer o quê? Crescer dentro dele alguma coisa muito importante. Tá? Então ele começa a construção, lá na cidade que ele estava, do tabernáculo da Broadway. Não é a Broadway, a outra, é uma outra Broadway, tá? Não é aquela. Tá? Para ampliar o trabalho entre as massas sem igreja. Ele tinha uma igreja presbiteriana, tradicional. As igrejas presbiterianas têm um caráter tradicional, hoje em dia já nem tanto, mas pense há 50 ou 40 anos atrás, as igrejas eram mais tradicionais, há mais tempo ainda são mais, né, são muito mais tradicionais. Não estou dizendo que o tradicional é ruim, simplesmente estou dizendo que era essa a característica delas. Tá? Apesar que hoje no Brasil, que a gente está vendo, existe muita migração de pessoas de igreja para igreja, mesmo que se tente, o pastor presbiteriano, amigo meu, ele disse, mesmo que a gente tente continuar com aquele nível, né, de ensino da palavra, as pessoas estão cada vez num nível mais baixo, a gente não consegue puxar como era antes. Né? Mas o que o Simpson faz? Ele diz, gente, o evangelho não é para todo mundo? O evangelho é para todas as pessoas. Mas tem um monte de gente lá na rua que não conhece o evangelho. E aí o que ele faz? Ele começa a pregar, começa a movimentar pessoas da igreja para trazer as pessoas lá de fora para a igreja, para conhecer a palavra, para ouvir a palavra. Quando isso começa a acontecer, pessoas estão começando a vir. E como ele era um bom
eloquente pregador, acaba que as pessoas vão rindo. Porque, convenhamos, quem assistiu uma aula chata na escola, na faculdade, sabe que você não ri naquela aula. Você faz de tudo naquela aula. Agora, quando o professor é bom, a matéria vai ser a mais chata possível, mas se o professor é bom, você vai. Quando eu estava na Rússia, estava na universidade, estava como aluno, para ter o visto estudantil, para poder ficar no país. Então, eu tinha que frequentar a universidade. Aí tinha uma matéria lá, sabe, um quadro de aviso, né? Você chega no começo do ano, você olha assim, quais são as matérias que vai ter. Aí tinha uma matéria lá que era História das Religiões Mundiais. Porra, que matéria é essa daqui? Vou ver com gosto. História das Religiões Mundiais. Aí tinha um pouquinho mais para baixo, tinha uma outra matéria. História da Rússia, 3. Meu Deus. História da Rússia, 3. Você tem uma ideia, acho que foi até a 8. Mas enfim. Não, a universidade estatal. Federal, vamos dizer assim. E aí, estou lá. Chego na aula de História das Religiões Mundiais, sento com aquela vontade, pego o caderno já, né? A professora entra, vai atrás do, sabe, a cátedra, que se chama cátedra, do púlpito, né? Onde o professor vai lá, aí ela faz isso aqui. Ela vem com um livro não, ela vem com um caderno. Coloca o caderno aqui, abre o caderno e diz: vamos começar a nossa aula. Ela leu 1h30 de leitura. 1h30 de leitura. Eu saí daquela aula louco para não voltar nunca mais para aquela matéria, mas tinha que fazer. Então, foram todos os encontros que nós tínhamos de 1h30, ela lia. O pessoal até dizia: professora, eu posso pegar seu caderno e tirar xerox? É a mesma coisa. Não, o pessoal perguntou. Eu tinha uns colegas lá que... Exatamente. Aí eu fui para a história da Rússia 3. Fui com a cara de... mais uma aula daquela chata, porque aula de história da Rússia 3... né? Eu saí da aula e eu disse: eu quero ter aula até o final do meu seminário com essa professora. Fantástico. É uma matéria que é pesada, é como se você tivesse história do Brasil, né? Assim, em muitos capítulos. Mas é uma história, apesar de ser pesada, é uma professora que conseguia cativar todo mundo. Então, não é a matéria, é o professor. Nós estamos falando dos Simpsons. Não era a tradição, não era a igreja, era a forma como o Simpson estava indo até as pessoas e chamando elas, que fazia as pessoas ir. E porque ele pregava razoavelmente bem, as pessoas começaram a ficar. E por causa disso, ele teve que ampliar o trabalho, teve que ampliar tudo que ele estava fazendo. Fica pequeno, né? Porque tem mais gente lá fora do que aqui dentro, né? Então, ele foi e fez um trabalho com essas pessoas na rua. Nós estamos falando aí, 75, 32 anos. Em 76, então, ele entende que ele tem um chamado missionário. Que Deus estava chamando ele para missões. 76. E aqui entra um lado meio obscuro da história. Não sei se isso é verdade ou não, mas contam as más línguas, a fofoca da aliança, né? As fofocas da aliança. Contam as más línguas que ele chegou, comentou isso com a esposa, que ele tinha chamado, que queria ir para a Índia não, para a China, e a mulher dele disse: você vai sozinho, eu não vou. Ela não quis ir para missões. Mas isso são fofocas, tá, gente? Mas até onde que se saiba, realmente ele teve um ímpeto para ir para missões e ela segurou. Também não vou culpar ela, porque ela estava grávida, estava ficando grávida, eu acho, né? Ainda não estava. 76, 78, né? Tinha os filhos. Eu lembro que ele estava no Kentucky, né? Estava no Kentucky. Teve essa visão
falando da China lá. Mas lembre-se. Não tem chinês nenhum, né? Pode pensar que tem chinês em Nova York. Então, mas aí que tá. Em que meio o Simpson está se movendo? Apesar que eu acho que o chinês foi mão de obra. Você vai no oeste, para consumir as de ferro oeste americano e tal. Mas, não, eu acho que não é tanto por isso. É porque naquela época, no final indo para o final do século XIX, você tem dois grandes polos de envio de missionários, que é Índia e China. São os dois maiores polos. Está nascendo a ideia da evangelização da África, mas apenas está começando. Senão, o Livingstone, que é um dos primeiros missionários... Ele é inglês, tá? Ele que começa com essas histórias da missão para o interior da África. Né? Mas até então, é China ou Índia. Ou mandava para a China ou mandava para a Índia. Esse era o básico de missões. E ele, então, tinha escolhido ir para a China. Não sei porquê, mas, enfim, isso não ficou documentado. Ele não foi e ficou nos Estados Unidos, Kentucky. Em 79, em novembro, ele renunciou ao seu cargo na cidade em Louisville e ele foi para Nova York com a sua família. Margaret acreditava que Nova York não era um lugar apropriado para o crescimento de sua família. Eu imagino por que ela tenha dito isso. É só assistir o filme, aquele que você falou de Gangues de Nova York, já tem uma ideia, né? O ambiente... Cidade portuária, né? Cidade. Agora, por que Simpson escolhe ser a Nova York? Como a Aliança escolheu ir para São Paulo, depois que ela primeiro estava no Paraná, né? Uhum. Mas depois a gente vai ver isso, não é bem assim, mas vai ser. Para São Paulo é mais fácil. Mas por que o Simpson, então, para facilitar o ministério? Porque ele vai para Nova York. E adivinha para que igreja que ele vai, né? Foi empossado pastor da igreja presbiteriana da Rua 13, que é essa daí, em 79. Ele chega em Nova York, com a desculpa de ser pastor da igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana, é pastor lá, prega, faz tudo o que precisa, mas ele inicia imediatamente atividades evangelísticas e missionárias. Já não se desassocia mais... Não. As igrejas tradicionais, elas não são focadas. Aliás, nenhuma igreja nessa época tinha isso. Se você olhar bem, a maioria das igrejas, para não dizer todas, vamos focar a maioria, elas trabalham com o que elas têm. Elas não estão focadas para isso. Justamente essas campanhas evangelísticas que eu falei antes para vocês, é essa quebra de paradigma. Porque antes as igrejas cresciam através do nascimento dos filhos dos membros, praticamente. Pouca atividade você tem fora. Para nós isso é meio estranho, mas naquela época era assim que a coisa acontecia. Eu não quero comentar, mas a própria igreja iniciou o trabalho missionário americano em 1860. Sim. Morreu, mandaram outro missionário para cá. Essa visão de missões de todas as igrejas tinham, porque sabia que era tudo. Agora, aquela visão de se tornar uma igreja missionária, como o DNA da aliança, talvez. Então, mas quando a presbiteriana veio para o Brasil, o que é a primeira coisa que ela faz aqui? Funda escola. Para quem? Quem vai estar lá? Os ingleses, americanos. Exatamente. Você vê... Então, não é que eu estou dizendo que os caras não... vamos dizer, que não eram bons ou que eram maus cristãos. Simplesmente, naquela época, é assim que as coisas aconteciam. Hoje em dia, a gente tem uma outra visão. Naquele tempo, o que eles faziam? Eles mandavam o pessoal para o Brasil, mandavam para a Argentina, mandavam para vários lugares. E eles começavam o trabalho
Mas eles não tinham essa visão ampliada, evangelística. Exatamente, eles não queriam expandir. E a gente vai ver isso acontecer. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Alimentar aquele povo que é empregado. Exatamente. Agora, temos que dar o devido valor à igreja presbiteriana e todas as outras igrejas que vieram. Fizeram o trabalho. As primeiras igrejas protestantes do Brasil, aliás, o protestantismo só conseguiu realmente se fixar no Brasil como religião, entre aspas, tá? Por causa do movimento, por causa de um desses missionários presbiterianos. Porque ele conseguiu chegar perto do Dom Pedro II e... porque antigamente o que era? Se você olhar a declaração de independência, não, como é que se chama isso agora? Constituição do Brasil, na época do Império, o que está escrito lá? O Brasil é um país católico romano. Exatamente. Todos os países tinham isso na sua Constituição de colocação. Agora, como o evangelho cristão, protestante, isso era complicado. E foi exatamente isso que o presbiteriano fez. Ele conseguiu chegar perto e fazer isso mudar. Se não tivesse ele, talvez a gente teria muito mais problema ao longo dos anos. Mas a presbiteriana, metodista, a própria luterana também, as igrejas que são as tradicionais, elas têm essa ênfase de, como foi dito aqui, né? Se falar perpetuar, se instalar, e depois as coisas vão acontecer. Exatamente, essa é a ideia dessas igrejas. Agora, esse movimento, entendam, não é simples. É muita gente. O simples que eu estou falando aqui, porque ele é um ênfase nossa, né? Mas havia muita gente, eu coloquei alguns nomes ali que a gente nunca ouviu falar. O pessoal estava dizendo, gente, vamos pegar as pessoas, vamos evangelizar, vamos trazer avivamento, vamos, né, para fora das igrejas e tentar buscar essas pessoas. Tá? Então, não é uma questão da presbiteriana ou da metodista ou da aliança. O que é? Mentalidade de época. Se nós não entendemos essa mentalidade, a gente fica meio que julgando, né? Parece que a gente fica julgando, porque eles fazem tudo errado. Não é que eles fazem errado. Era o que era na época. Assim as coisas aconteciam. E a mudança de paradigma vai começar com o Simpson e outras pessoas. A visão vai mudar, exatamente. É uma visão, não é que está errado, simplesmente essa visão. Chega uma outra visão, a gente vai começar a dar conflito. O que acontece? O Simpson, ele começa a evangelizar, e ele vai evangelizar onde? Essa é a igreja presbiteriana hoje em Nova York. Essa aqui era antes, né? Essa é a... Não, essa aqui é a igreja presbiteriana. Essa aqui é a presbiteriana. Tá? Ele decidiu aceitar o chamado para ser pastor na cidade de Nova York para cumprir seu chamado missionário, porque ele entendia o quê? Presta atenção, Nova York era o centro das atividades missionárias. Lá estavam as agências, por lá passavam os missionários, por lá estavam os grandes pregadores, por lá circulava tudo, tinha saída para tudo que é canto, né? E Nova York tinha um grande centro de indústria publicitária. Vocês vão, o que tem a ver uma coisa com outra? Missões com publicidade. Absolutamente tudo. Então, as pessoas que estavam, vamos dizer, os web designers, né, que nós chamaríamos hoje, que é o pessoal que produz os sites da internet para ficar bonito e tal, todo mundo nos Estados Unidos estava lá em Nova York. E era um polo muito forte da indústria publicitária. Agora, as igrejas tradicionais, como é que elas trabalhavam? Elas trabalham de intracorpos, né? Ou seja, elas trabalham delas por elas mesmas. Ou seja, elas crescem naturalmente nesse sentido. Tá? Elas não precisam fazer propaganda, elas não precisam fazer levantamentos e grandes cartazes, grandes movimentos e tudo mais. Certo? Ela não precisa fazer grandes campanhas para mobilizar as pessoas. Porque ela, por si só, elas andam. Né? Agora, quando você está começando um movimento que vai mandar pessoas para tudo que é lugar do mundo, ou pessoas para mandar para o interior dos Estados Unidos, ou para o interior do México, etc., o que você precisa fazer? Você precisa chegar, chama o missionário, coloca o missionário na frente da igreja e diz, gente, esse aqui é o fulano de tal, estamos enviando ele, certo? Ok.
Aí você dá um chute, ele vai embora da igreja, vai ser missionário lá, nunca mais vai ver o camarada. O que vai acontecer depois de 2, 3 anos com a igreja? Vai esquecer. Então, a sacada do simples desse outro pessoal é não, gente, nós temos que chamar o camarada, nós vamos colocar ele lá, nós vamos orar, nós vamos mandar ele, mas também nós vamos fazer o quê? Vamos constantemente lembrar as pessoas que existe o fulano de tal, que está lá, que está fazendo, vai mandar notícia, vamos pegar notícia do outro cara, que está acontecendo no país tal. Nós vamos fazer um trabalho para informar as pessoas. Veja que até então isso não acontecia. Até então isso não acontecia. E eu vou mostrar para vocês que o Simpson ele é o pioneiro nessa área. Está nascendo uma agência missionária. Não existia isso. Porque a presbiteriana mandava os seus, a metodista mandava os seus, todas eles mandavam os seus, mas não existia uma agência. Exatamente. A ideia dele é vamos juntar os recursos, vamos juntar pessoas para termos mais força para mandar mais gente. Essa era a lógica que ele tinha, né? E outra questão, Nova York era o ponto de entrada de imigrantes. Especialmente imigrantes vindo da Europa, por causa das guerras que estavam acontecendo na Europa, e principalmente de um determinado local, que talvez vocês conheçam, ou saibam, qual a principal migração europeia para os Estados Unidos nessa época? Não. Também é grande, mas eu acho que não bate essa outra. Itália. Se vocês pegarem a época da vinda dos italianos para o Brasil, é a década de 70, 80, 1870, 1880. Essa é a época que eles estão vindo para cá. Mas eles não vieram só para cá. Eles foram para os Estados Unidos. Os meus parentes, por exemplo, eles vieram da Itália para o Brasil. Eu descobri esses dias que tenho parentes, né, nos Estados Unidos. Aí eu perguntei, por que eles vieram para o Brasil? Para os Estados Unidos? Que coisa! Mas tinha que ser no Brasil, podia ser, sei lá, nas Bahamas, né, algum lugarzinho mais... Mas aí não ia poder falar, porque eu não saberia, não estaria aqui, né? Mas assim, a migração dos Estados Unidos é muito forte italiana. Tanto é que a questão de máfia, o próprio filme, eu não assisti o filme, esse das gangues, mas em Nova York, a migração italiana é muito forte nessa época. E dali eles vão se espalhar para o resto dos Estados Unidos. Então, pensa bem, Nova York fica oriental, na costa leste. O outro porto que tinha era São Francisco. Da onde que vinha? Gente, vinha da Europa para Nova York. São Francisco entravam os chineses, entravam os outros da Ásia. Então, Nova York é um ponto de entrada muito forte de imigração. Aí tem irlandeses, tem escoceses, tem os italianos, alemães. Há uma leva muito forte, mas os italianos são muito fortes. Tá? E aí o Simpson disse, por que a igreja não se torna um lar para pessoas com necessidades que estão... Gente, não sei qual é a história da família de vocês, mas, em geral, o pessoal que vinha da Europa, por exemplo, vinha porque não tinha outra opção. Porque se tivesse opção, tivesse alguma coisa, eles ficavam lá. Exatamente. Exatamente. De algumas circunstâncias, uma situação. Da peste. Exatamente. Então, eles estão vindo. Agora, é um imigrante com potencial financeiro? Não. Ainda não. Eles estão vindo para a terra das oportunidades, que é os Estados Unidos. Pelo menos era que se vendia. Vendia. Exatamente. O Brasil mesmo. O Brasil prometeu mundos e fundos que virou. Né? Deu terras, mas, por exemplo, para onde que eles mandaram os nossos parentes lá no sul? Mandaram para a região da Serra, que não tinha absolutamente nada. Eles tiveram que desbravar, tiveram que subir a serra com as suas coisas, sem nada. Nada. Às vezes lutar com os índios, com os animais, tudo. Não tinha. Essa mão de obra que veio era uma mão de obra especializada. O europeu tinha o conhecimento.
Sim. O brasileiro não. Por exemplo, quando você vai para o Rio Grande do Sul, para quem conhece, você tem Porto Alegre. Mas você tem Caxias, que fica lá, não sei, 100 e poucos quilômetros de Porto Alegre. São cidades que se desenvolveram independentes uma da outra. Porque você ir de Porto Alegre, que é a capital, para Caxias, gente, é uma viagem quase impossível. Então, toda a região da Serra se desenvolveu praticamente sozinha, com os colonos, com a colonização italiana. Os alemães ficaram mais para baixo. Mas, enfim, a ideia é que essas pessoas vêm para um país e não tem muita estrutura. Às vezes vem com metade da família, às vezes, quando vem com a família, ele vinha sozinho para tentar alguma coisa, para depois, talvez, poder chamar os outros. Então, é um pessoal que chega no porto de Nova York com uma mala, quando tem uma mala. Exato. Uma malinha, olha, com uma roupinha, e deu, né? É aquilo que o cara tinha. Agora, pensa um monte de gente entrando no porto de Nova York e o Simpson parado lá na frente do porto olhando para aquilo. Só observando. Você acha que ele ficou? Que pena, que dó. Ele não fez isso. Ele disse, olha, gente chegando com necessidade, com vários problemas de família, problemas de saúde, problemas de... O que eu vou fazer com esses caras? Vou deixar eles? Não vou deixar. Porque você sabe que a maioria das vezes as pessoas vêm a Deus por causa da dor, não é porque as coisas estão bem maravilhosas, extraordinárias, é porque tem um problema. Vamos ser sinceros, né? Normalmente é isso que acontece. Né? Tá tudo bem, a pessoa não tem. A não ser que ela seja cristã mesmo, já, aí, talvez, mas aí... Então o que acontece? O Simpson começa a trazer essas pessoas. Agora ele está trazendo essas pessoas para onde? Uma igreja tradicional. E nessa igreja tradicional, você tem um outro agravante, que é um agravante de famílias. Famílias tradicionais dentro da igreja. Então, o banco, número 3, era da família X. Isso. Ninguém senta no banco deles. Se você está chegando, você é o imigrante, você chegou lá, você não está muito afim de olhar essas coisas. Você não está nem entendendo, talvez, o que está falando lá. Não sabe. Como o maluco lá do Porto lá me convidou para vir para cá, eu estou aqui, entrei, sentei, e daí? Né? Então isso começa a gerar problemas dentro da igreja dos Simpsons. Porque os caras estão dizendo, olha, você está trazendo gente. E não é gente boa, é gente imigrante, é gente da prostituição, porque Porto, prostituição, né? É gente que toma algumas, é gente que rouba. E aí, logicamente, dá para entender o lado dessas pessoas, que já começaram a ver, poxa, quem são essas pessoas, que tipo de sociedade nós estamos agora entrando? Né? Aquele do filme, você está pegando duas sociedades agora e colocando, a das gangues e do pessoal da elite. E aí, como é que fica isso? Porque a primeira igreja presbiteriana não é o pessoal de nível econômico médio. O pessoal, logicamente, de nível muito mais alto. Tá? Em 1880, ele lança o Evangelho em Todas as Nações. E essa é a primeira revista ilustrada de missões do mundo. 1880. E não só isso, ela tem um formato popular. O que é um formato popular? Ela não é um jornal. Ela é uma revista. Hoje nós estamos acostumados, né? Você abre uma revista lá, ela já é o formato, já é tudo preparado para te chamar a atenção e tudo mais. Antigamente, não tinha disso. Então, você pegava um jornal, tá lá, né? A notícia, outra notícia, você tem um formato meio quadrado, vamos assim dizer. E o Simpson disse, isso daqui não vai chamar a atenção de ninguém. Aí ele vai nesse pessoal aí, talvez alguém que ele conhecia, talvez alguém da igreja dele, diz, ó, como é que a gente pode fazer, bolar uma coisa para chamar a atenção das pessoas? E aí ele funda o Evangelho em Todas as Nações, que vai ser um formato bem popular, com ilustrações, com desenhos, que era uma coisa que não tinha na época.
Uhum. Eles faziam escolha popular, né? Sim, sim. O jornal, talvez o acesso era pouca gente. Exatamente. Quem é que vai ler? Quem é que vai, assim... É um pessoal um pouco mais elitizado. E ele está querendo atingir quem? Todo mundo. Como que a Igreja Católica, por exemplo, fez o seu trabalho de catequese ao longo de séculos? Você sabe? Com o povão, de uma forma geral. Qual era a metodologia de catequese mais eficiente que a Igreja Católica tinha? Você entra numa Igreja Católica e você começa a reparar na igreja, você tem o quê? Nos vitrais. As histórias dos evangelhos. Nos vitrais são as histórias. Né? Então, o que aquilo é? Uma forma de memorização. A pessoa já vai captando isso. Por isso que os vitrais têm esse tipo de formato. Né? Porque não está lá só para embelezar. Também. Mas é para as pessoas já começarem a identificar as histórias. Lembra que eu falei antes? As histórias é que nos cativam, que nos prendem. Exatamente. Né? Em 81, ele acaba abandonando o Evangelho em Todas as Nações, essa edição, devido à doença desse Eugênio. E essa publicação, ela não acaba, ela se torna a publicação oficial das missões metodistas. Então, isso aqui eu queria ter visto antes, que eu não peguei o nome. Não, né? É outro. Olha só, outra coisa que é característica do Simpson e da época, não é só do Simpson, é da época. O Simpson, ele não trabalha denominacionalmente. Por quê? Lembre-se que ele está no meio de muita gente, ele está circulando entre presbiterianos, metodistas, batistas, né? Ele está circulando nesse meio. Então, para ele... Não. As igrejas pentecostais... As pentecostais são do século XX, início do século XX. Vão começar a partir de 1905, começa com o movimento da Azusa. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Tá? Então, ele está com muitos contatos. Em outras palavras, o WhatsApp dele está cheio de contato, ele mandava mensagem, recebia mensagem. Tá? Então, para ele, presbiteriano, batista, metodista, não fazia diferença. O que ele queria é o seguinte, ele queria instituir alguma coisa, fazer aquilo funcionar, tocar para frente, e depois ele poder entregar isso em outras mãos, ele ia se encarregar de fazer outras áreas. Então, ele não era o cara de ficar fazendo manutenção. Existem basicamente dois tipos de pessoas. As pessoas que são os pioneiros, pessoas que são pessoas de manutenção. Então, por exemplo, um evangelista, ele é um pioneiro, ele vai lá, prega para as multidões nas praças, tal coisa, e aí ele começa a formar uma igreja. Formou uma igreja, depois de um ano, ele começa a se sentir incomodado. Por quê? Tá? O coração dele bate pelas pessoas que estão lá fora, ele não consegue mais lidar com as pessoas aqui. Não é uma questão de certo ou errado, simplesmente é uma questão de dom. O cara é evangelista, ele tem que estar na rua. O cara que é evangelista e está dentro da igreja, não se sente bem. O cara da manutenção... Exato, ele vai sair. Mas quando ele sair, ele vai ter que fazer o que antes de sair? Ele vai ter que deixar alguém. Quem é esse alguém? Pastor. Que, entre aspas, aqui, nós estamos falando, é o cara da manutenção, que vai fazer a igreja andar. Porque ele não vai conseguir, se esse cara evangelista ficar aqui dentro, o que vai acontecer? Vai começar a dar problema. As pessoas não vão conseguir, elas vêm e tudo mais, mas elas não... Vai chegar um momento que elas precisam de um pastor, de alguém que vai estar com elas, cuidando, trabalhando, outras questões, crescimento espiritual e etc. Entendeu? Então, tem esses dois aspectos. O Simpson não era o cara que ficava no local. Justamente pelo jeito dele ser. Então, ele começou essa coisa da revista, deu um problema, no sentido de doença, disse, ó, gente, é o seguinte, quem aqui gostaria,
Alguém gostaria de pegar essas edições aqui? Talvez o pessoal da mentoria, a gente acha que a gente pode tocar, então é seu. Leva. Né? Isso é uma característica que eu quero que vocês coloquem de novo ali na sua cabecinha. O Simpson. Ele não está preocupado com a instituição de organização. Ele não está preocupado em formar a Igreja Simpson 2.0. O projeto Simpson 2.0. A ONG Simpson. A editora Simpson. Ele está preocupado em fazer, colocar a máquina para funcionar. Quando a máquina está funcionando, chama alguém, pega, ó, isso aqui está nas suas mãos, agora cuida. E ele vai fazer outra coisa. Exatamente. Ele não é o cara parado. Tá? Você acha que a igreja, pela igreja presbiteriana, ela, de algum momento, ela apoiou toda essa ideia do Simpson, e de repente viu que a coisa foi muito maior, porque é difícil para pensar assim, que ele ficou alguns anos, né, enfrentando projetos assim, e os conselhos da igreja, não já tivessem cortado ele na raiz. 79. Tá? Em 80 ele já publicou. Publicou o Evangelho. Eu vou falar daqui a pouco, mas poucos anos depois ele vai ser cortado. Foi muito tempo. Então ele tem interesse. Foi muito rápido. Agora uma coisa interessante. Ó, vamos pensando na vida dele. Por isso que eu gosto de contar a história, porque você vai entrando na história e começando a entender por que das coisas estão acontecendo, como está acontecendo, por isso que ele está tendo essa linha, por isso que lá na frente vai acontecer aquilo. Eu gosto de história por causa disso. Né? Em 81 ele sofreu outra estafa física devido à sobrecarga de trabalho. Por quê? Exatamente, eu vou falar. Por quê? Porque o cara está a 1000. Ó, semana passada eu também tive. Eu tive um problema de saúde sério e até agora eu estou tentando sair disso. Né? Que, aliás, é o mal o novo mal que tem por aí. Quando você começa a fazer muita coisa, está muito estressado e tudo mais, o pessoal, impressionante. Eu comecei a falar, eu tive, o médico acha que eu tive labirintite e tal. Gente, é impressionante. Todo mundo conhece alguém que teve labirintite. E era uma doença que não acontecia antes. Hoje, muita gente tem. Por quê? Aí o médico me explicou. Porque você vai se estressando, muita coisa fazer e tal. O corpo vai te dando sinais. Vai te dizendo, ó. Chega um momento em que algum lugar que ele explicou, lá não sei medicina, tá, gente? Eu sou outra coisa. Ele diz que alguma coisa lá no nosso sistema nervoso central, ele simplesmente entra em curto. E aí inflama. E no momento que acontece isso, você tem labirintite. É uma das, não é só, mas é uma das causas, que é o que a maioria está tendo labirintite por isso. Porque vai para o sistema nervoso. Aí entrou no sistema nervoso, meu amigo, aí a coisa fica nervosa. Só que essa da... Exatamente. E a labirintite está mais ou menos por esse lado. Por exemplo, hoje, eu não estou 100%, eu estou aqui meio. Exatamente, gosto do barco. Mas por quê? Porque eu tenho feito muita coisa, mas não é esse o caso. Mas ele sofreu lá estafa, afastou-se por um longo período da atividade pastoral. Longo período, imagina, né? Em julho, experimentou o que ele chama de uma cura divina. Ou seja, ele estava mal, estava pifando, e aí no meio do ano, ele experimenta aquilo que ele chama, ele diz que ele tá num desses lugares de tipo spa, não é spa, mas é uma clínica,
Em alguns lugares se chama de sanatório. Sanatório não é lugar para o pessoal. Sanatório é lugar onde você ia para descansar, passar um tempo com ar puro e tal. Em muitos lugares tem, na Rússia, a gente ia para esse lugar, tipo, falar para o pessoal assim, a gente está indo para o sanatório, o pessoal fica olhando para mim, os brasileiros, exatamente, para os sanatórios, que era por causa do Jordão. A palavra sanatório vem de sanar. Sanar é curar. Era um afastamento. É que no Brasil tomou um outro. É uma coisa agradável. Exatamente. E aí o que acontece? Ele experimenta nesse sanatório, nesse local, num dia que ele estava orando lá, que Deus tinha curado ele. Isso em julho. E isso mexe com ele. É lógico, né? O cara tá pifando. E aí, daqui a pouco ele tem um motor novo. É lógico que isso mexeu com ele. Só que isso dá um problema. Porque a igreja presbiteriana tradicional, ela não acredita na contemporaneidade dos dons espirituais. Ou seja, os dons de cura, os dons de tudo que tem lá no Novo Testamento, foi para uma determinada época, a época dos apóstolos. Hoje esses dons não existiriam mais, não têm a funcionalidade. E de repente ele vai chegar na igreja dele e dizer, gente, eu fui curado. Complicado, né? Em outubro, ele recebe o batismo por imersão. Ele já estava bem. Ele tá dizendo o quê? Está praticamente assinando a carta de demissão dele. Porque na presbiteriana, você se batizar, é criança. Se você se batiza depois, é muito complicado. Uma pessoa que já tinha conversão, né? Já era, ele se converteu em 15 anos. Aceitou a Cristo, quer dizer. Fica meio dúvida. Não, 15 anos. Ele coloca a conversão dele com 15 anos. Só que até aqui, para ele, aquele batismo estava valendo. A partir desse momento, ele diz assim, peraí, mas o batismo tem validade ou não tem validade? E aí ele começa a se questionar, porque ele foi batizado antes dele se converter, entende? Então, começa a entrar várias questões. E aí ele diz, gente, agora o que eu vou fazer? Mas aí ele chega à conclusão, como muitas outras igrejas já tinham chegado doutrinariamente a essa questão, é de que o batismo ele é resultado do fruto do arrependimento e da conversão, né, do recebimento de Cristo, e aí você, compungido pelo Espírito Santo, você toma esse ato de dizer agora estou morrendo para o mundo, e toda essa questão que você sabe a respeito do batismo. Mas o importante para nós é que em outubro, julho, ele recebeu a cura. Outubro, ele é batizado. Em 7 de novembro, renunciou. Aí tá com... Quantos anos ele tem? Não, Tá, 79, né? 79, 81, 2 anos. Até que durou? Até que durou? deve ser persona não grata lá na história. E qual é a justificativa dele dessa renúncia? Ele disse, gente, é o seguinte, vocês são gente boa, amo muito vocês, vamos ficar na paz? É melhor eu sair. Porque eu me batizei, né? E porque eu não estou vendo que o meu trabalho de evangelização tem encontrado apoio, eu tenho encontrado eco em vocês. Para não dar problema, para nós não criarmos problema, eu saio e vocês continuam o trabalho do jeito que vocês acham melhor. Essa situação do batismo tem uma ênfase aí, né? Não é um legalista. Talvez ele tomou uma decisão para falar, olha, eu sou exemplo disso. Né? O que ele está falando? Pensar assim, né? Ele tem feito mensagem do batismo. Exatamente. É por isso que lá no começo eu falei sobre isso.
Então, essa mudança não é simplesmente uma mudança religiosa, uma mudança teórica. Ele está realmente convicto dessa nova posição. De que o batismo não pode ser feito como criança. E a partir desse momento ele olha e diz, bom, se isso é assim, então não posso continuar sendo pastor dessa igreja e continuar batizando criança. Porque ele era o pastor da igreja, ele tinha que batizar criança. Então não é uma questão de religião, é uma questão de princípio do Simpson. Ele disse, eu não posso. Eu não posso mais. E essa mudança foi muito forte, que é uma das alegações dele. Outra denominação é batizado. Sim. Batista, da batizado. Anabatistas, os primeiros a fazer foram os anabatistas, né? Muitas. E nesse período, os movimentos estão crescendo. Porque, pensa bem, as pessoas estão vindo para a igreja. Algumas foram batizadas, outras não foram batizadas. Né? Alguns são, entre as pagãos, como a igreja católica diria, né? E aí, como é que você faz? A pessoa, a partir de agora, você entendeu o evangelho, então vamos nos batizar. E aí o Simpson começa a perceber, peraí, vamos ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Não dá para continuar. E aí ele diz para o pessoal da presbiteriana, olha, vamos fazer dessa forma. Eu saio, todo mundo fica. Mas eu saio. Tá? E o acordo teria sido feito foi esse. Eu saio, mas ninguém sai. Os que estão, ficam. Não vão sair porque eu estou saindo. Esse era o acordo que foi feito, né? Agora eu digo uma coisa para vocês. Na época, dizem que o salário dele era de $5.000 como pastor da igreja. Na época. Eu sempre falo, imagina ele largou essa carta, o pessoal recebeu. Ele chegando em casa, Marga, senta aqui, nós vamos conversar. Vamos conversar, Marga. Seguinte, ó. Você lembra daqueles problemas que nós tivemos na igreja, tudo mais, com os irmãos e tudo, aquilo que sempre te tirou a paz, a mim também, praticamente foi morrer no coração por causa disso? Não temos mais. Não, mas também nós não temos aqueles $5.000 que a gente ganhava, por nossa conta. O Simpson sobreviveu a essa noite de discussão. Deve ter sido rolado um estresse. Mas, com o Simpson teria que ser dessa forma. Ou era ou não era. Né? Não tem como você ficar no meio do caminho. Então, em novembro, olha só. Em 7 de novembro, ele fez a renúncia lá na igreja. No dia 20 de novembro, ele fez a primeira reunião para organizar o movimento evangelístico em Nova York. Nós estamos falando de uma igreja. Ele se reuniu com 7 pessoas, outros 7 pastores da cidade, para discutir como é que eles iam impactar evangelisticamente, mais eficientemente, Nova York. Como se tivéssemos nós aqui, nós somos o quê? 6, né? Imagina que tem mais uma pessoa, chegar aqui e dizer, gente, como é que nós vamos fazer, qual é o nosso plano de ação para nós impactarmos São Paulo com o Evangelho de Cristo. O cara estava sem emprego, o cara estava, né, sem igreja, sem nada, mas ele reunia essas pessoas para dizer, o que a gente vai fazer? Como é que nós vamos fazer isso daqui? E Nova York, não estamos falando de uma cidade do interior, estamos falando de Nova York. Tá? Um pouco mais tarde, aí lógico, nesse meio tempo aí, as igrejas estão... Nós temos que entender um pequeno ponto. Muitas igrejas, não só do Simpson, estão começando a encher de pessoas, porque as pessoas estão sendo convidadas. Não é só o Simpson que está fazendo isso, tá, gente? Às vezes a gente fala aqui do Simpson parece que ele é o único. Não, existem vários pastores que estão começando a entrar nessa visão de evangelizar. Então, existem igrejas crescendo. Alguns pastores foram mandados embora, outros pastores tiveram que cuidar um pouco do que estava fazendo, acomodar e tal. Mas começou a surgir muitas congregações em Nova York. E não apenas em Nova York, mas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Por quê? Porque esses movimentos acabaram sendo banidos das igrejas tradicionais, ou não, né? Mas foram banidos
desses ambientes, e eles ficaram lá sem pai nem mãe, ficaram soltos. Quem é que é a pessoa que está nos cuidando, afinal de contas? Mais ou menos, para a gente ter uma ideia, seria como se fosse o movimento das comunidades na década de 80 e 90 no Brasil. O pessoal que foi para as comunidades evangélicas, tá? Tinha comunidade de Porto Alegre, comunidade de Belo Horizonte, comunidade de São Paulo, várias igrejas. O que eram? Eram pessoas que saíram das suas igrejas e começaram a se reunir, simplesmente se reunir. E lá, pelas tantas, eles tiveram a necessidade de alguém ser pastor ou líder, né? Então, eles elegeram alguém, mas esse alguém não tinha muita instrução, então ele fazia o que podia. E aos poucos, essas comunidades começaram a fazer o quê? A se comunicarem. A comunidade do Rio começou a se comunicar com a comunidade de Porto Alegre, a comunidade de Porto Alegre com a de Belo Horizonte. Então, informalmente, eles estão criando uma rede de igrejas, de comunidades. A comunidade de Porto Alegre, por exemplo, Asaf Borba. Quem conhece o Asaf Borba? Músico, né? Enfim. É muito famoso. É que a gente canta. Mais antigo, né? Então, o Asaf é da comunidade de Porto Alegre. Mas quem é o Asaf? O Asaf é uma dessas pessoas que estava sem igreja e que acabou entrando na comunidade lá. Então, você imagina mais ou menos o que aconteceu em Nova York. Havia pessoas soltas, em comunidades soltas, e o Simpson e outros disseram, gente, não podemos deixar isso acontecer. Porque se deixar solto... Não, eram grupos, não havia nomes. Não havia nem necessidade para nomes. Então, as pessoas estavam soltas, essas comunidades, essas igrejas, esses grupos estavam soltos. E aí eles começaram a pensar, bom, nós não queremos fundar uma denominação, nós não somos uma denominação, nós não temos essa ideia de fazer isso, porque vai ser muito difícil você trabalhar com esses grupos heterogêneos, porque eram grupos saindo da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja metodista, então são grupos que têm raízes nessas igrejas. Como é que você vai conseguir conciliar essas diferenças doutrinais? Então, não tem como. Qual é a ideia? Nós vamos trabalhar com os líderes dessas comunidades e dar um suporte para esses caras. Vamos dar apoio. Isso é decorrente de um período de avivamento. De avivamento, exatamente. Mas tudo está ligado. Começaram a evangelizar, começou a vir gente, começou a crescer, deu problema, tiveram que sair. Isso não é num lugar, não é só no Simpson, não é? São vários lugares que estão acontecendo isso. O avivamento seria antes do movimento pentecostal. Sim, o movimento é antes. Bem antes. Nós estamos falando aí de 20, 30, quase 30 anos antes. Esse movimento específico que nós estamos falando, analisando aqui. Fora os que estavam na Europa. Né? O movimento pentecostal vai ser uma... A gente vai falar daqui a pouco, mas é a segunda onda, vamos assim dizer, do trabalho de evangelização. Em 82, então, ele começa uma nova publicação chamada The Word, Work and World. A palavra, o trabalho e o mundo. Né? O Simpson gostava de W, parece. Né? Muito W. Até hoje nós temos AWF, AW Tozer. Isso em janeiro. Em fevereiro, ele organiza, então, o Tabernáculo Evangélico como igreja. Ele organiza, mas ele não funda uma igreja, não funda uma denominação. Vamos entender aqui a diferença entre organização e igreja, tá? Entre denominação e igreja. Ele funda uma igreja. Qual o nome? Tabernáculo Evangélico. Tabernáculo do Evangelho, algumas traduções, né? Eu gosto do tabernáculo. E tinha 30 membros nesse início. 30 membros. O que para Simpson é muito pouco. Pensando de onde ele veio, para onde ele já passou. Então, esse número ele é um número muito reduzido. Mas isso mostra também que nós não são pessoas que saíram da igreja que ele estava antes. Da presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana. São pessoas que estão trabalhando, chegando com ele e tal, porque você tem um ano, mais ou menos, de saída. E o Simpson, ele é um cara que achava que nós temos que fazer mais para as pessoas.
Em 82, em 83, na sequência, vai fundar o Lar para Mulheres Abandonadas. E depois o Lar Bererrar, para a cura. Ou seja, em outras palavras, um hospital.